encontro, ele, em tese, está prestes a acontecer. No domingo, teve fala de Trump criticando essa questão da carne, né? Falando inclusive da taxação da carne brasileira. Lula também falou de um tema que Trump não gosta, que é a questão da moeda que não seja o dólar na negociação com os BRICS. Miriam, resta saber se essas falas vão ter algum impacto nessa negociação ou se são falas para dentro, que visam outro objetivo que não passa pelas tarifas. São falas para dentro, mas acontece que podem afetar, dependendo do que for falado. E o presidente Lula deveria evitar questões como essa, repisar os pontos de desentendimento entre Brasil e Estados Unidos. Porque, na verdade, o dólar está deixando de ser uma moeda, a única moeda do comércio internacional que já foi no passado, está ficando menos importante, em parte porque o próprio presidente Trump tem feito coisas que enfraquecem a moeda, como as tarifas, por exemplo, e outras instabilidades institucionais, mas evidentemente que ficar lá repisando que a gente vai fazer comércio em real e rúpia. Quer dizer, o exportador brasileiro fala, você quer receber rúpia? Não, eu quero receber dólar. Então, é assim que construir mecanismos de outras moedas no comércio internacional é uma coisa lenta, mas isso irrita particularmente o presidente Trump. Mas é ele o principal culpado pelo enfraquecimento do dólar e não falas como essa. Outras questões que aparecem que não tem nada a ver com o que vai ser conversado. É como se tudo passasse em dois níveis. Tem um nível que está indo tudo bem, que é o roteiro que foi imaginado pelo Itamaraty, que está sendo cumprido perfeitamente e que agora tem a etapa mais decisiva, que é o encontro entre Trump e Lula. Né? Na Malásia, se acontecer no domingo, tudo leva a crer que vai acontecer e que vai ser, se for tão bom quanto a conversa pelo telefone, esse encontro vai levar a algumas concessões por parte dos Estados Unidos nesse problema que os Estados Unidos colocaram, que é tarifa muito alta sobre os produtos brasileiros. Quando ele fala isso para os produtores americanos, não me parece que a conclusão é, então eu vou fazer uma concessão ao Brasil. Ele fala, olha, vocês estão indo bem porque eu coloquei tarifa contra o Brasil, mas vocês precisam reduzir o preço. O que ele está querendo dizer é que, olha, eu estou sentindo o impacto disso que está indo bem para vocês, que eu fechei um competidor, eu tranquei a porta para um competidor e vocês estão elevando o preço. Então, é uma conversa para os produtores locais, não leva a essa conclusão. Mas uma das possibilidades, de fato, é alguns produtos que são mais visíveis, né, e que são mais sensíveis para o consumidor americano serem incluídos na lista de exceção. Se for só isso, conseguir colocar a carne, o café e o suco de laranja, por exemplo, não vai ser tão bom para a gente. É um passo adiante nesse caminho, mas o melhor resultado possível é uma redução das tarifas em geral. Porque esses produtos, como a carne, por exemplo, tem outros mercados. Café tem outros mercados. São produtos que estão encontrando maneiras de fugir desse peso do tarifaço americano. Então, vamos torcer para tudo dar certo e torcer para que o Itamaraty consiga convencer o presidente a fugir das cascas de banana que vão aparecendo nesses encontros bilaterais. Não é? Uma questão, por exemplo, por que ele, em vez de deixar, Camila, ficar mais claro tudo o que aconteceu na conversa com a Indonésia, né? Tudo de bom que aconteceu, isso ser o noticiário, ele vai e fala, eu sou candidato de novo. Então, isso que vai chamar as manchetes. Então, ele apaga a notícia que ele mesmo poderia ter, que ele produziu. Ele produziu uma notícia do encontro econômico, né? Mas aí ele fala, eu sou candidato. Então, as manchetes vão ser, eu sou candidato. E para que ele vai lá na Indonésia para falar que ele é candidato? Exato, qual que é? E é isso que eu vou tocar para a gente seguir aqui na nossa conversa, porque é algo que é insistente, isolado e contraproducente. Ninguém, nem no BRICS, nem no documento do BRICS tem algo previsto dessa forma. Virou um assunto. A coisa das moedas. Exatamente, a coisa das moedas. Vamos negociar em outra moeda que não seja no dólar aqui no nosso grupo, no BRICS. Porque, ao fim e ao cabo, não vai acontecer. É inviável mesmo economicamente. Não agrega nenhum país, nem mesmo dentro do BRICS. Então, Colombo, fica uma conversa assim meio sem rumo e ainda causando uma dificuldade no momento ali que a gente está mais perto de conseguir alguma coisa.
É isso aí. Então, vou fazer uma pergunta singela para o Valdo. Por que, Valdo? No Palácio do Planalto, sei que você conversou com gente próxima ao presidente da República. Por que tocar nesse assunto pouco mais de 48 horas antes do tão esperado, aguardado encontro presencial entre ele e o presidente dos Estados Unidos? Olha, Colombo, porque em alguns momentos o presidente Lula não consegue se conter, né? Ele acaba falando o que não deveria falar, né? Porque ele foi muito aconselhado, inclusive havia exatamente tirado esse assunto das suas falas, né? Sobre, vamos substituir o dólar por moedas locais nas nossas transações comerciais com países do BRICS. Isso desagradou e muito o presidente Donald Trump. Trump chegou a citar isso, não, os países do BRICS estão desistindo dessa história. Eu falei para eles, vou aumentar a tarifa, e agora eles, inclusive, estão saindo do BRICS. Não é verdade, não estão saindo do BRICS, mas Trump, naquele momento, passou o seu recado. Olha, não quero ouvir falar em substituição do dólar por moedas locais. E com isso, o presidente Lula, como destacou bem a Miriam, toca num assunto que não vai ter nenhuma consequência no curto prazo. E, como bem ela destacou, a Miriam, o exportador vai querer receber em dólar? Claro que vai receber em dólar. Mesmo com a moeda norte-americana sofrendo uma perda de valor causada pelo próprio Trump, ainda é uma moeda muito forte. E os exportadores querem receber em dólar, não querem receber em rúpia, não querem receber em outra moeda. Então, não adianta ficar falando isso. Ele acaba só desagradando o presidente Donald Trump às vésperas do encontro. Os diplomatas acham que, aqui do Itamaraty, a equipe de Lula no Planalto, acham que isso não vai ter grande consequência, porque já foi avisado para Marco Rubio que esse é um tema que pode até ser falado, mas está distante, bem distante para se tornar uma realidade, se é que vai se tornar uma realidade em algum dia, né? A avaliação aqui do governo brasileiro sobre a declaração de Trump, né, dizendo, olha, eu apliquei uma tarifa de 50% sobre a importação de carne brasileira e com isso vocês têm que entender que eu estou beneficiando vocês. Aí, na avaliação do governo brasileiro, é um recado de Donald Trump interno, principalmente para os pecuaristas americanos, fazendeiros americanos e para os produtores de soja, que andam criticando muito Donald Trump porque ele fez essa ajuda de 20 bilhões de dólares para Javier Milei aqui na Argentina, enquanto eles estão pedindo socorro para o governo de Trump, principalmente soja e pecuária, pedindo ali socorro financeiro neste momento, porque eles estão enfrentando dificuldades ali financeiras. E eles estão falando, esses 20 bilhões poderiam ser destinados para nós. Trump não gostou dessa reclamação dos pecuaristas americanos e dos produtores de soja e mandou essa, olha, vocês têm que entender aí, viu, eu ajudei vocês e ainda vocês estão fazendo com que o preço suba. O preço está subindo exatamente porque não está entrando a carne brasileira. Aí a oferta é menor, a demanda continua em alta e aí o preço sobe naturalmente. Ou seja, tudo isso vai ser conteúdo para a conversa de domingo. Mas, Colombo, por enquanto estão confiando que na conversa Lula vai baixar a bola. Com o Trump ele vai, bem ao jeito dele, que ele sabe fazer isso. Na conversa ele vai ficar mais contido ali e vai tentar ali vencer Donald Trump na base do gogó. Mas Trump é duro de roer.